dia, igreja! É uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de domingo. E hoje, 2 de agosto, dia do adolescente batista, é uma alegria maior ainda poder estar aqui e eu não poderia deixar de participar, junto com vocês desse culto onde nós vamos cultuar, adorar e também agradecer ao nosso Deus pela vida dos nossos adolescentes. E para começar eu queria fazer e pedir, como o nosso pastor sempre fala todo o culto para a gente, pedir para cada um de vocês poder compartilhar o link do culto, curtir o vídeo e também se inscrever no nosso canal da igreja para que esse culto possa chegar e alcançar mais vidas ainda. Eu tenho certeza que cada pessoa que for alcançada por esse culto vai conhecer a esse Deus maravilhoso que nós servimos. E nós vamos começar também orando, entregando essa manhã nas mãos do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui neste dia, podemos cultuar a Ti e Te adorar, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida de cada um dos Teus servos, Senhor. E eu Te peço que o Senhor esteja com eles nos seus lares, nos seus afazeres, em tudo aquilo que eles precisarem, Pai. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos e pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Pai. E que este culto, Senhor, nós possamos prestar com um coração sincero, Senhor, e de verdade, meu Pai, como verdadeiros adoradores para Ti. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E me pediram para falar, de maneira rápida, como tem sido a quarentena para a gente, como tem sido a quarentena para os adolescentes. E eu confesso a vocês que, como eu escrevi no editorial desse mês para a igreja, a princípio eu me vi com uma pergunta muito grande quando tudo isso começou. E agora? Como é que vai ser com os adolescentes? Porque a gente tem um ritmo com eles, a gente se encontra toda semana no PG, a gente tinha várias programações boladas, várias coisas pensadas para poder fazer com eles ao longo desse ano, e de repente tudo parou. Nós tivemos que parar tudo, na realidade. Mas aí aconteceu algo muito real, muito concreto dentro do virtual. A gente começou a fazer no dia 23 de março o PG online com eles. E eu confesso a vocês que com medo, com receio, porque eu não sabia como é que ia ser a reação deles, como é que eles iam participar, como é que eles iam aceitar isso. Mas, para nossa surpresa, eles têm participado de uma maneira muito intensa. Eles anseiam cada semana pelas nossas reuniões. E depois que a gente começou o PG, logo após, voltou a EBD deles aos domingos. E logo após voltou as mensageiras e os embaixadores. Então, todo o trabalho, na realidade, que envolvia os adolescentes, voltou a funcionar, só que online. E graças a Deus, a resposta deles tem sido algo muito positivo. E eu confesso a vocês que eu ainda perguntei para Deus, Senhor, e tudo que a gente planejou e tudo que a gente pensou? E aí Deus me levou para um texto lá de Provérbios 19, se eu não me engano, versículo 21, quando ali Deus fala que nós fazemos muitos planos, o homem faz muitos planos, mas as coisas só acontecem segundo o propósito de Deus. E eu creio que esse tempo foi um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. É um tempo que Deus tem tirado para trabalhar na vida de cada um de nós. Cada um vai ser trabalhado de uma maneira diferente, sim, mas eu creio que Deus vai trabalhar na vida de cada um de nós e tem trabalhado na vida dos nossos adolescentes. E a gente tem procurado fazer as programações, a gente tem procurado fazer as coisas através do aplicativo, do Zoom, que é o que a gente usa para poder se reunir com eles, e tem funcionado muito bem. Nós temos estudado a Bíblia com eles, nós temos procurado enfatizar a importância da oração, do relacionamento com Deus,
deles terem um momento maior com a família deles também, porque é um momento em que eles estão em casa, né? E os pais também podem estar em casa de certa forma, né, com uma flexibilidade maior, e é um momento onde eles podem curtir mais a sua família, é um momento onde eles podem estar mais junto da sua família. E tem sido muito grato, tem sido muito bom ouvir deles, né, o testemunho deles em relação a tudo isso. E a gente só agradece a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Né? E como eu coloquei lá no editorial, é algo muito real, é algo muito concreto que está acontecendo nesse tempo, na vida de cada um dos adolescentes, na minha vida também, dentro do virtual. Porque hoje a gente usa a internet, hoje a gente usa esse aplicativo para poder continuar o trabalho com eles. E Deus tem trabalhado e Deus tem usado. E tem sido muito bom. E a gente só agradece a Deus por tudo isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o seu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o seu espírito voluntário. Salmo 51, de 10 a 12. O universo chora, o sol se abre, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, e seu sangue derramou o preço do pecado.
aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Oi, igreja, aqui é o João Gabriel. E eu sou a Ana Letícia. Ser adolescente em 2020 não tem sido muito fácil. Nós também temos enfrentado algumas lutas. Mas tem sido bom poder contar uns com os outros nesse tempo muito louco que estamos vivendo. E esse é o mês da Juventude Batista e estamos aqui para dizer algumas coisas. Estamos aqui para dizer que também sentimos saudade. Nós também perdemos muitas pessoas queridas, por isso nos importamos muito com vocês, nossos irmãos da IBA. Nós também sentimos o peso nessa pandemia, nos nossos estudos, na nossa rotina, das nossas amizades e das nossas famílias. Mas nesses 4 meses continuamos nos encontrando virtualmente, nas nossas EBDs e nos PGs toda semana. Estamos orando por vocês e por suas famílias. Em breve estaremos juntos novamente. Um beijo dos adolescentes da Igreja Batista de Abolição. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Olá! Chegou o tempo da gente dizimar e ofertar ao Senhor. Que privilégio eu e você temos ao participarmos daquilo que Deus quer fazer em nossa igreja e através da nossa igreja, com o auxílio daquilo que Ele põe nas nossas mãos. Quero orar por você que tem dizimado e ofertado, pedir a Deus que continue a suprir o seu lar, a sua casa, pedir que a Ele, caso você esteja desempregado, que Ele abra uma porta de emprego. E eu tenho certeza que eu e você estamos experimentando nesse tempo todo o cuidado e amor do Todo-Poderoso. Quero orar por você que já conseguiu fazer o seu dízimo, a sua oferta, por você que ainda vai fazer, que Deus continue sustentando a nossa casa, a sua casa, e que Ele continue sendo essa rocha firme, inabalável, aquele em que a gente pode confiar. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade, a Deus, que temos nessa manhã, tarde e noite, de te agradecermos pelos dizimistas e os ofertantes. Sim, Deus, a gente prefere agradecer ao Senhor pelas vidas e não pelos bens. Os bens são consequências, a prata e o ouro são consequência. Antes o Senhor quer ver a nossa vida no teu altar. E eu te agradeço porque esses meus irmãos e irmãs têm colocado a sua vida no altar do Senhor. Quero rogar ao Senhor por aqueles que não têm tido a oportunidade de dizimar e ofertar por questão de emprego, a Deus, sofreram nessa pandemia, mas nós rogamos a Ti que o Senhor abra uma porta de emprego para abençoar a vida desses nossos irmãos. Ó Deus, continua a nos guardar, continua a cuidar de nós, continua a nos orientar naquilo que precisamos fazer. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor em todo o tempo. O Senhor não tem nos deixado faltar qualquer coisa. É isso que eu oro, é isso que eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E aí chegou aquele momento, né, de comunhão, aquele momento em que você manda um beijo, manda um abraço para quem está longe, talvez possa dar um abraço e um beijo em quem está perto. Esse é o tempo, né, de você abraçar e beijar muito, mesmo que seja virtualmente. Afinal, é o amor de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que nos liga um ao outro. Então, manda uma mensagenzinha aí, um WhatsApp para um amigo, uma amiga querida, fala que está com saudade e, se Deus quiser, isso tudo vai passar logo, logo. Vamos cantar Plano Perfeito. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio.
Bom dia! Vamos para o nosso momento da ceia. E vamos, como estamos em casa, a nossa ceia em mesa, na mesa de casa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, talvez te lembrar de alguma cena e tudo mais. Se eu te perguntasse, de onde você veio? Me conte a sua história. Alguns vão me dizer, desde pequeno, ou que vieram de outros estados do Brasil, ou que vieram até de outros países, a família é descendente e tudo mais. Mas o que eu gostaria de deixar marcado nesse momento da ceia é que algumas histórias na mesa são muito agradáveis, são muito bonitas, são muito prazerosas de se ter. Mas algumas pessoas não têm essas histórias para contar. Elas não se sentem parte da mesa do Senhor. Elas não se sentem parte de estar à vontade com os irmãos e ceiar com Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco mais. Esse período da pandemia, do isolamento, ele
como as nossas mesas de casa. Talvez você esteja assistindo o culto de hoje na sua mesa, com o celularzinho, ou até mesmo na televisão. Mas a mesa virou ambiente de trabalho, virou local de almoço, local de lanche, local de fazer a tarefa com as crianças, local de distrair, até mesmo um descanso. Por que não? Mas é na mesa que nós temos esses momentos mais descontraídos. É na mesa que nós temos esses momentos diferentes. É na mesa que nós temos afinidade e intimidade. Porque quantas vezes nós vamos visitar alguém, estamos no sofá conversando, e a pessoa fala: vem cá, vem para a mesa, vamos tomar um cafezinho, vamos lanchar. E aí aquele lanche, ele vai se delongando. Por quê? Ceiar, comer junto é intimidade. Gera intimidade. Abre o coração. Abre o meu coração. Abre o seu coração. Abre o coração da Tati. Então, nós precisamos realmente partilhar mais vezes desse momento na mesa. Eu na minha mesa, você na sua mesa. Mas isso é por enquanto. Mas essa não é o único momento de mesa que eu gostaria de falar. As pessoas, elas têm dores de estar à mesa. Elas têm medo de estar à mesa. E existe uma história que nós vamos ler daqui a pouquinho, que é o texto de 2 Samuel, e ele vem falando sobre uma pessoa que ela se sentia rejeitada. E talvez você a vida toda tenha se sentido rejeitado. Rejeitado, de repente, pela sua família, pelo seu tipo de família, pelo seu tom de pele, pelo seu cabelo, pelos seus olhos, pela sua maneira de falar, ou por nada disso, por simplesmente rejeitarem você. E eu quero falar para você que as pessoas podem nos rejeitar erradamente. Elas podem nos rotular erradamente. Mas existe um rei, o Senhor da mesa. Ele não nos rejeita. Ele não nos quer longe. Ele nos quer à mesa com Ele. Então, eu quero convidar você para abrir o texto de 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos mais soltos, mas eu gostaria de situar você na história. Aqui o rei é Davi. Ele já assumiu o lugar de Saul. Saul, pai de Jonatas. Jonatas, amigo de Davi, amigos íntimos, amigos que comiam juntos, amigos que se relacionavam, que na época deles, hoje nós saímos para ir para shopping, para passear, para ir à praia, mas amigos que cavalgavam juntos, vamos dizer assim. E Jonatas deixa um filho. Nesse momento de guerra, quando assume um novo rei, a tendência, a história nos diz que o rei que assume executa toda a família oposta. Todos, independente de quem seja. Funcionários, empregados, parentes próximos ou distantes. Quem tiver ali à vista é realmente dizimado. Mas nessa situação, uma ama pegou o filho de Jonatas, saiu correndo, caiu com ele, e ele quebrou a perna, o tornozelo, e ficou aleijado. E ficou, qual é a melhor palavra que eu posso usar aqui? Não simplesmente aleijado, porque é um termo muito feio, muito forte, mas ele ficou necessitado de ajuda. Ele não conseguia
se locomover sozinho. E ele passou a ser rejeitado. Então, esse é o contexto que nós vamos começar. E o versículo 1 já diz assim: certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Ele lembrou da promessa que ele tinha feito a Jonatas, de que ele cuidaria dos descendentes de Jonatas. E um empregado, chamado Ziba, da família de Saul, lhe disse: eu vou falar ali com o rei Davi, porque tem sim. E Davi pergunta: quem é você? Você é Ziba? Ele: sim, sou eu mesmo. As suas ordens, respondeu ele. Versículo 3. E o rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa? Como prometi a Deus? Interessante, porque a promessa ele fez a Jonatas, mas aqui ele coloca como feito a Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com as promessas que nós fazemos às pessoas, porque nós estamos fazendo às pessoas e principalmente ao nosso Deus. E Ziba respondeu: sim, existe o filho de Jonatas. Ele é um aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Na cidade de Lodebar. O significado dessa cidade é lugar nenhum, ou nenhum lugar. Podemos dizer que nos dias de hoje é o lugar que não existe, um local para os rejeitados. E assim era Lodebar. Talvez você se sinta em Lodebar hoje. Talvez você se sinta como de origem de Lodebar. Mas o rei Davi pede que busquem Mefibosete. E eles vão buscar Mefibosete, o filho de Jonatas. E ele chega na presença do rei. E ao chegar na presença do rei, amedrontado, porque ele sabia o que acontecia com os descendentes do rei oposto. Ele sabia, Davi sabia e Jonatas sabia que tinha acontecido um atrito entre ele e Saul. Então ele chega com medo. E o versículo 6 nos diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete? E ele diz: as suas ordens, meu senhor. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha casa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Esse termo, eu não valho mais do que um cachorro morto. Hoje a gente tem cachorro dentro de casa, a gente tem os nossos cãezinhos circulando pelo quintal, uma coisa fofa, agradável. Mas nesse período o cachorro era visto como um animal sujo, nojento, por N motivos. E aí ele se coloca nessa posição de sujo, de nojento, de maldito. Mas, no versículo 9, então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, neto de seu patrão Saul, tudo o que pertencia a Saul e à família.
Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá da minha comida. Olha só, Mefibosete e Ziba. Ziba recebeu a terra para poder arar e receber de volta uma dignidade para o alimento. Mas Mefibosete também foi chamado à mesa do rei. De lugar nenhum para a mesa do rei. Versículo 11. Farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Eu quero trazer essa reflexão para você. Talvez você continue pensando, eu sou de lugar nenhum. A minha história não interessa. A minha vida não tem valor. Sim, ela tem valor para o Senhor Jesus. Você hoje, agora, nesse momento de ceia, é convidado a estar na mesa. A estar na mesa não por causa dos irmãos. É muito prazeroso, mas quem te chama à mesa? E o maior prazer de estar à mesa é o nosso Senhor. Assim como aconteceu com os discípulos. Pedro, onde ele foi curado de ter negado Jesus? Ali, numa mesa improvisada, à beira do rio. Os discípulos, a última ceia, ali, à mesa. Hoje, nós estamos à mesa. Então eu convido você, que se sente até mesmo de lugar nenhum, para sentar ao lado do Rei Jesus. Nós temos dores, nós temos traumas, nós temos dessabores, nós temos histórias para contar. Mas tudo isso nós entregamos ao Senhor. Muitas vezes nós cantamos, tudo entregarei, a Ele tudo levarei. Por quê? Porque estamos à presença do Rei. Quero brincar um pouco com a sua imaginação agora. Imagine você sendo Mefibosete, o jantar do rei todo posto, a família do rei toda pronta, e todo mundo falando, vamos jantar, vamos jantar. E o rei fala, ainda não, porque falta um. Porque falta o meu convidado. Porque falta você. Então, venha para a mesa. Venha ceiar conosco. Venha com o seu coração limpo. Peça perdão dos seus pecados, das suas ofensas. Esqueça. E peça a Ele para que realmente traga à memória aquilo que te dá esperança. E nesse momento nós vamos ceiar. Quero convidar os diáconos de plantão a distribuírem a ceia aí nas suas casas, nas suas mesas. Eu estarei fazendo isso aqui para a Tati, para mim, o nosso pão, o nosso suco de uva. Mas eu quero deixar bem claro que o seu lugar à mesa está aqui, separado, não por mim, não por qualquer outra pessoa, mas está aqui, a sua ceia, pronta para que você participe. Participe declarando que Jesus Cristo é o Senhor, declarando que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, da minha vida, da vida da Tati, da sua vida e daquele que irá sentar aqui nesse lugar. Seja vindo de Lodebar
ou qualquer outro lugar. Vamos comer o pão e tomar o vinho? Podem se servir. Sim, de fato, Ele é o nosso Rei. Sim, de fato, você está à mesa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez o sacrifício por mim e por você. Ao terceiro dia ressuscitou, nos selou e nos dá a oportunidade de juntos vivermos esse momento, mesmo que distante socialmente, mas espiritualmente ligados, próximos, ali, juntinhos, aconchegados. Então, que realmente essa palavra encontre espaço ao seu coração. E não imagine que você é de Lodebar. Não fique pensando que você é de lugar nenhum. O Rei te chama para a mesa. Venha para a mesa. Hoje e todos os outros dias da sua vida. Amém? Vamos orar? Tati vai orar para nós. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada pelo teu sangue derramado, pela tua entrega, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Deus, porque éramos perdidos e o Senhor nos chamou para a tua mesa, Pai. Te louvamos e te agradecemos por isso e pedimos, Deus, que ninguém fique de fora da tua presença. Ninguém fique de fora da tua mesa, Pai. Pedimos que, nesse momento, o Senhor encoraje aqueles que estão se sentindo de lugar nenhum, aqueles que estão se sentindo fora da mesa, mas desejosos de fazer parte. Que o Senhor os encoraje, que o teu Espírito Santo haja nessas vidas e traga-os de volta para a mesa. E que dessa mesa nenhum de nós saia, Pai. Nos ajude a permanecer na tua presença. Obrigada por esse momento de ceia e que o Senhor nos abençoe como igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente
Olá, Iba. Bom dia, tudo bem? Nós estamos começando o mês de agosto. Alguém já disse que agosto é o mês do desgosto. Mas não, a gente não quer pensar assim, a gente não quer falar, repetir algo que outros também já falam. Pelo contrário, a gente quer dizer para você que esse mês será o melhor mês do seu ano. Não tem sido um ano fácil. 2020 nos reservou já muitas situações bem complicadas. Mas nesse mês de agosto, no nome de Jesus, eu quero chamar você para a gente fazer um movimento contrário e, na verdade, anunciarmos o reino de Deus, falar que esse mês e o resto desse ano as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo, por mais difíceis que elas possam estar aparecendo nesse tempo presente. A gente começa esse mês de agosto com ceia do Senhor, com celebração também pela vida dos nossos adolescentes, amados, tão queridos, cada um deles. E a gente começa falando também, com o apoio da nossa educação religiosa, a nossa educadora religiosa, a Rose. Ela planejou, junto comigo e outros líderes, os meses, o segundo semestre desse ano de 2020. E esse 2020, agosto de 2020, a gente está falando sobre submissão. Eu não vou definir aqui submissão, porque amanhã vocês vão ver o pastor Vinícius falando sobre o que vem a ser submissão. Ele vai explicar que há dois caminhos, a submissão na relação humana e a submissão na relação com Deus. Eu quero hoje pautar aqui a nossa fala sobre submissão, ancorada, sustentado por essa relação que eu e você precisamos ter com o Todo-Poderoso. Mas antes de iniciarmos a palavra propriamente dita, antes de pegarmos o texto, irmos para o texto, eu quero perguntar para você se você já ouviu aquela expressão: nem tudo o que reluz é ouro. Quem já ouviu essa expressão? Ela geralmente é usada, era muito mais usada na época que os mineiros estavam a escavar procurando ouro, essa pedra preciosa, esse minério precioso, para justamente dizer que nem tudo que eles encontravam, que reluzia, nem tudo aquilo que parecia ser ouro, de fato é ouro, ou era ouro. A gente já ouviu falar também na expressão o ouro do tolo, que é um minério muito parecido com o ouro, tem a cor do ouro, brilha como ouro, mas quando é examinada um pouquinho mais de perto, a gente consegue perceber que não é precioso, que não é ouro, que não vale muita coisa. A gente vai entrar nesse mês de agosto falando sobre submissão, apontando que nem tudo que parece ser ouro, nem tudo que reluz, de fato é ouro. Nem todas as coisas que, num primeiro momento, aos olhos, causam aquele impacto, de fato, se tornarão coisas proveitosas para nós. A nossa relação de submissão com Deus, ela de vez em quando se apresenta dessa forma. Parece ouro, brilha como ouro, mas não é ouro. A gente vê isso acontecendo na igreja, na história da igreja, no caminho da igreja, e a gente perde isso ao longo do tempo, achando que isso tem mais valor ou tem menos valor, e a gente não consegue distinguir o que tem valor do que não tem valor. E aí a gente vai para esse processo de submissão, e a gente passa a comparar submissão a Deus à submissão humana, e eu tenho comumente falado isso com a igreja, que é diferente, Se a gente pega a relação de submissão que devemos ter com Deus para a submissão que a gente vê do homem para com o próprio homem, é totalmente diferente. Mesmo
líderes que se possam colocar num alto patamar, não há como comparar a submissão que nós devemos ter a alguns líderes religiosos, ou mesmo a alguém dentro do nosso lar, do que a submissão que a gente tem a Deus. São coisas diferentes, difíceis, não são comparáveis, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Na verdade, a história que eu quero contar hoje para você é uma história de um ser criado pelo próprio Deus, alguém que foi separado, escolhido pelo próprio Deus, foi formado para um propósito, tinha o melhor de Deus nas suas mãos, era contemplado pelo Todo-Poderoso com beleza, com formosura, com talento, mas ele, em algum momento da sua vida, da sua existência, ele resolveu se insubordinar. E quando a gente fala em insubordinação, acho que a nossa mente vai direto lá para, mesmo aqueles que não foram militares, né, vai logo lá para o círculo militar. Eu fui durante um tempo militar e sei muito bem dessa relação de subordinação, insubordinação, como a insubordinação ela é vista nesse meio, como ela é julgada nesse meio, quais são as consequências da insubordinação. E a gente, nesse mês de agosto, então, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre tudo isso. E eu quero mostrar para você, biblicamente, como esse ser criado pelo Todo-Poderoso, ele se insubordinou. E eu quero mostrar para você também, mostrar algumas características desse ser que foi insubordinado, como algumas características desse ser se parecem bastante com características que eu tenho, que você tem, que nós temos. A gente não se atenta, né, nessa nossa vida tão corrida, que algumas coisas que nós fazemos vão contra toda a autoridade que há no nome de Deus, que vem do Senhor. A gente faz esse caminho contrário sem ao menos perceber que estamos fazendo. E aí é que mora o perigo, né? Quando a gente faz coisas, quando a gente começa a agir de formas inconsequentes ou impensáveis, é aquele famoso sem querer querendo, e a gente vai nesse caminho e começa a se insubordinar, começa a ter atitudes, ações que vão contra a vontade do Senhor. Nessa manhã, tarde ou noite, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, a gente vai chegar até a sua casa, a gente está chegando até os seus ouvidos, através do televisor, através do seu computador ou do celular. A gente está chegando apresentando pelo menos 4 textos. Hoje eu quero emparelhar esses textos um do lado do outro, para que você possa, através do visual mesmo, não somente através daquilo que você ouve, mas também daquilo que você vê. Porque você sabe, né, e eu também falo isso, comumente falo isso, a ciência já comprovou que tudo aquilo que a gente fala, ou que a gente vê, ou que a gente ouve, quando elas são somadas, elas ganham uma força de aprendizado muito forte. E eu quero então mostrar para você os textos bíblicos, um do lado do outro, para que você relembre. Eu tenho certeza que você já viu esses textos em algum lugar, em algum momento da sua vida, e eu quero trazê-los à tona de novo, para que você mesmo possa identificar. Eu não quero ficar aqui apontando o que você tem de parecido com o nosso personagem de hoje, ou aquilo que você não tem de parecido. Na verdade, eu quero falar o quanto nós somos parecidos, o quanto de vez em quando falhamos, tal como o personagem da nossa história. E aí eu quero convidar você para esse aprofundamento da palavra, quero convidar você para desfrutar desses textos, para você ficar em si mesmado também com isso, para que você possa avaliar bastante aquilo que você está produzindo e aí provocar, né, através da ação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus, uma mudança na tua vida. Vamos aos textos? Os textos
como eu disse, são Isaías 14, de 12 a 17, Jeremias 28, de 11 a 17, Apocalipse 12, de 1 a 4 e 2 Pedro 2, de 4 a 10. Vamos aos textos, e aí eu vou emparelhá-los aí um do lado do outro para que você possa perceber algumas características dessa criatura, desse personagem que é alguém criado por Deus. Nós vamos ver algumas características dele e tentar de alguma forma comparar essas características às nossas características, a fim de que nós nos precavamos para possíveis dificuldades no futuro, ou até mesmo esse desejo de nos insubordinarmos a Deus, né? Ao que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos manda. Vamos lá? O primeiro texto, Isaías 14, de 12 a 17, vai dizer o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Esse é o primeiro texto. Agora o segundo texto. Ezequiel 28, de 11 a 17. Outra lamentação contra o rei Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das trevas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. O terceiro texto é o texto que está sendo colocado aí agora na sua tela. Ele traz Apocalipse 12, de 1 a 4, ele vai trazer a história da mulher e do dragão. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 10 cabeças, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra,
e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro. E, por fim, né, o último texto, 2 Pedro 4:10. E aí vai dizer o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das suas obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Esses textos, que eu espero estejam sendo emparelhados um ao lado do outro aí na sua tela, vão mostrar algumas características de um ser bem relevante para a história do cristianismo, para forjar também um pouco daquilo que nós venhamos a ser enquanto filhos de Deus. Será que você já descobriu, com todos esses textos, todos esses nomes, todas essas dicas, quem é o personagem que nós estamos falando nessa oportunidade? Sim, o personagem principal de todos esses textos é o próprio demônio, é o próprio Satanás, ou Lúcifer. Existem vários nomes que falam, né, de quem seja esse personagem, né, identificando esse personagem. Se a gente for olhar, então, né, o primeiro texto, que é o texto de Isaías, a gente vai ver algumas características bem marcantes que a própria Bíblia aponta, tá? Não somos nós que estamos dizendo, né? Eu não sou um apoiador de Satanás, né? Então não teria por que aqui eu ficar fazendo elogios a ele à toa. Na verdade, é a própria Bíblia que conta para nós algumas características desse ser mítico, né? Desse personagem que vai produzir o mal no mundo, que vai incentivar o mal no mundo, que vai ser o incitador das massas a fazerem maldades, né? A produzirem mais o mal. E aí, se você for olhar lá no texto novo, nos versículos, você vai perceber que Satanás ele era chamado de estrela da alva, ou filho da alva, né? O texto fala que ele é a estrela da manhã, filho da alva. E aí, se você for pesquisar um pouquinho do que significa alva, é aquela pessoa que é pura, né? O alvo é puro, é sem mancha, é aquela coisa perfeita. E a Bíblia, então, Isaías vai apontar que Lúcifer ele foi feito sem pecado, ele foi feito de forma maravilhosa, espetacular. Ele, como criação de Deus, foi alguém que foi nos detalhes, né? Foi criado nos detalhes. E aí o texto vai apontar para nós também do seu poder, porque era ele quem fazia os povos tremerem. E Isaías vai continuar
enchendo ele de elogios, né, para servir de exemplo para nós. E aí a gente percebe no texto, a gente vai para o texto, que o final dele é um final de menosprezo, né? É um final feio, não era o final que talvez todos pudessem imaginar. Mas como bem retrata, o coração começa a ser permeado de sentimentos que não eram legais. E aí a gente pode ver na nossa própria relação enquanto humanos, né, enquanto falhos, quando alguém começa a elogiar demais a gente, quando a gente começa a ser reconhecido por algumas aptidões, sejam físicas, sejam mentais, sejam espirituais, você precisa tomar cuidado porque a situação pode começar a mudar. E é isso que eu vejo aqui no texto de Isaías, né? É isso que eu vejo quando a gente está em Isaías falando do inimigo de Satanás. O inimigo das nossas almas, que é o próprio demônio. Mas quando a gente vai para Ezequiel 28, a história não muda. Se você for olhar aqui Ezequiel 28, eu estou abrindo aqui de novo a palavra, porque eu fechei, né? Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Quando você lê Ezequiel, e principalmente lá o título dessa parte do capítulo 28, de cara você não consegue perceber de quem ele está falando de fato. Você pode até ficar meio iludido aí na história, achando que ele está falando de Tiro, do rei Tiro, mas ele está falando de Tiro em comparação ao próprio Satanás. E ele vai colocar isso daqui, né? Levanta, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, enquanto profeta, e a palavra levanta uma lamentação contra o rei Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeição, sabedoria e formosura. Olha como é que a palavra vai se referir a Satanás, a Lúcifer, ao diabo. Vou repetir. Perfeição, sabedoria e formosura. E o texto vai falando que de todas a criação, de todas as criaturas de Deus, talvez Lúcifer fosse a melhor adornada. Fala de ouro, fala de esmeralda, fala de safira. Conta um monte aqui de coisas legais sobre Lúcifer, né? Falando de como ele fora criado, de como era perfeito, mas como no meio dessa perfeição foi achada iniquidade. Vez por outra, nós nos sentimos a última bolacha do pacote, por termos alguma característica que salte aos olhos das pessoas, a gente se acha muito bom. E a gente começa, então, a agir de qualquer jeito, ou agir segundo os nossos próprios interesses, achando que os outros devem prestar continência para a gente, devem se subordinar para a gente de qualquer jeito. E esse era o sentimento, né, do maligno. Esse é o sentimento do maligno. Ele vai tomando aqueles elogios para si, ele não reconhece que ele faz o que ele faz pelo poder do Espírito Santo. E aí nós temos um problema quando nós não reconhecemos que aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que produzimos é feito pelo poder do Espírito Santo. A gente tende a cair nas armadilhas do inimigo. E foi aí que Lúcifer se dá mal,
porque ele começa a tomar para si aqueles olhares de estupefatos, né? Aqueles olhares assim de admiração, e ele não dá a glória devida ao Todo-Poderoso. Quando a gente chega então no meio desses 4 textos, né? Já citei 2 textos. Será que em algum momento alguma dessas falas que são dadas a Lúcifer, elas também não foram dadas a nós? E nós nos sentimos um tanto quanto bons demais? E aí eu quero chamar a sua atenção para todos os 2 profetas falam. O fim de Satanás e da sua altivez foram escorraçados da presença do Senhor e já não podem mais tornar a ela. Mas vamos ao terceiro texto. O terceiro texto é o texto de Apocalipse 12. É um texto muito importante, porque mostra bem o que é a faceta do inimigo, o que na verdade Satanás sempre quis. E eu quero ler esse texto novamente para que você possa entender, ou com o seu próprio entendimento, com a sua própria percepção, focar naquilo que Satanás desejava. Olha que interessante. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem você acha que é essa mulher representada aqui no texto de Apocalipse 12? Se você não conseguiu perceber, essa mulher é a própria igreja. É a igreja do Senhor que aguardava e que aguarda ainda, né? Mas naquele tempo aguardava a vinda do Messias e nós aguardamos o retorno do Messias. Então ela, com grandes dores de parto, ela está aguardando o prometido de Deus. Mas o texto continua dizendo: viu-se também outro sinal, né? Viu-se primeiro a mulher em dores de parto, e agora um outro sinal. E esse outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Se você pegar o primeiro texto, o texto que nós lemos, que foi o texto de Isaías, se eu não estou enganado, você vai perceber a fala, né? Qual foi uma das ações de Satanás, ou pelo menos um dos desejos de Satanás, era subir acima das nuvens, estar sobre todos e ocupar um lugar de destaque. Aqui, em Apocalipse, a gente vai ver que Satanás está esperando o nascimento de Jesus, a fim de que pudesse devorar Jesus naquele momento e, assim, ocupasse o lugar que é do nosso Senhor e Salvador. O desejo, um dos desejos que brotaram no coração de Satanás, é ser igual ao próprio Deus. Não bastava apenas ser criatura criada, e aí desculpa a redundância, criatura criada por Deus. Ele queria ser igual a Deus. E quantos de nós, eu e você, não estamos assim? Querendo ser iguais a Deus. Tomando para nós elogios que deveriam ser direcionados ao Senhor.
E aí todo dia a gente está vendo isso nas TVs, na internet, homens e mulheres que querem tomar o lugar do próprio Deus. Será que você consegue perceber a seriedade disso tudo? O valor da submissão em contraste com a insubmissão ou a insubordinação? Quando a gente então vai para o último texto, né, que é o texto de 2 Pedro, aí é muito mais enfático. 2 Pedro, de 4 a 10, vai ser muito mais enfático. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez cair o dilúvio sobre o mundo. E aí, para dar uma adiantadinha, a gente já leu esse texto. Se a gente for lá para o 10, para o 9 e para o 10, vai dizer o seguinte: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Aqui está falando claramente daqueles que se colocam contra a vontade do Senhor. E aí eu te pergunto, será que eu e você não estamos andando na contramão daquilo que Deus está nos mandando fazer? Será que nós não estamos confundindo as subordinações ou as submissões? Submissão a Deus não é algo que deveríamos ter como opção. Deveríamos simplesmente aceitar, acatar, fazer aquilo que o Senhor nos manda. Nessa oportunidade em que eu chego à sua casa, eu quero falar que em muitas coisas, em muitas reações, em muitas atitudes, eu e você temos nos parecido com o inimigo das nossas almas. Mas ainda há esperança para mim e para você. Aleluia! Ainda há um caminho que a gente possa trilhar, um novo caminho, que é o caminho de obedecer aquilo que Deus nos manda. Nesse mês de agosto, você vai ter a oportunidade de pensar a quem você tem sido submisso. Se as suas próprias vontades, se as vontades daqueles que estão ao seu redor, dos seus líderes, ou a submissão a Deus. Eu espero que você seja submisso a Deus. Eu espero também que você continue sendo submisso aos líderes, aqueles que Deus coloca no seu caminho para cuidarem de você. Mas eu espero que antes de você ser submisso a homens, coloque a sua submissão a Deus. E a partir daí, tudo ficará mais fácil de você identificar se vale a pena seguir um homem ou uma mulher de Deus ou não. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te guardar, que você tenha uma semana abençoada. Quero convidar você para amanhã participar assistindo, né, a devocional do pastor Vinícius. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E vamos passar a enxergar a submissão sobre um novo prisma. A submissão que deve ser dada a Deus antes de qualquer coisa. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Te aguardo nos próximos cultos. Vá se preparando, porque no dia 15 a gente está de volta com culto presencial. Que Deus te abençoe. E assim nós vamos chegando ao término de mais um culto nessa manhã de domingo. Eu queria muito agradecer a Deus pela vida de cada um dos adolescentes, né? O meu carinho, o meu amor para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês nesse culto. Obrigada também
pastor Flávio e Ana Cláudia. Louvo a Deus pela vida de vocês, pelo carinho, pela atenção que vocês tiveram, né, pensando em como nós poderíamos fazer isso, né, fazer esse culto acontecer com a participação deles. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu também queria deixar alguns avisos que me pediram para ser dados. Né? Um deles é de que a igreja continua com essas atividades suspensas, mas a igreja continua funcionando como igreja do Senhor. Então, se você precisar entrar em contato, se você tiver alguma necessidade, basta você procurar os meios e os canais que já foram disponibilizados, né, para poder estar falando com o nosso pastor ou com a secretaria. Né? Procure, que com certeza você será atendido e a igreja está disponível para isso, tá bom? A segunda coisa, eu quero convidar todos vocês para estar conosco hoje à noite, às 19 horas, no canal da igreja no YouTube, para juntos celebrarmos ao nosso Deus no culto da noite. Né? Fique atento, preste atenção aí na hora que o link liberar, para que você possa compartilhar esse link com seus familiares e amigos, convidar as pessoas para estar junto contigo cultuando a Deus. Tá? Não esquece de compartilhar o link, não esquece de se inscrever no canal da igreja, ativar o sininho para que a gente possa ter mais visualizações e assim alcançar mais pessoas, né, com esses cultos, para que nós possamos alcançar mais vidas para o nosso Deus, que é o que Deus quer que nós façamos. Né? Que as nossas vidas possam ser e refletir a luz do Senhor na vida de cada um deles. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de expandir e de levar o reino do Senhor a mais casas e a mais pessoas. Tá legal? E agora a gente vai estar orando para encerrar esse culto. E à noite, 19 horas, a gente se vê novamente no culto ao vivo. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, pelo culto que nós podemos prestar a Ti. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que nós podemos viver nesta manhã de domingo, Senhor. Obrigada por poder participar da Tua ceia, Senhor, junto com o pastor Anderson, pelos louvores, pelas participações, por tudo que aconteceu nesse culto, Senhor. Que apesar de ser, meu Pai, de maneira virtual, apesar de ser gravado, Senhor, cada um que participou, cada um que fez, Senhor, fez de coração e fez para Te adorar, para Te louvar de verdade, Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com eles nessa manhã. Pai, eu peço que o Senhor possa alcançar a casa e a família, Senhor, de cada um dos Teus servos que estão nos vendo nessa manhã. Abençoa, meu Pai, as suas vidas, a sua família, os seus familiares. Cuida, meu Pai, de cada um deles. Assim como eu também te peço que o Senhor conforte e console o coração daqueles, Senhor, que precisam do Teu conforto nesse momento. Que o Senhor esteja presente com aqueles que necessitam da Tua presença, Senhor. Entra com a providência, com aquilo que cada um estiver necessitando, Deus. Obrigada, Deus, pela vida dos nossos adolescentes. Obrigada, Deus, por cada adolescente que nós temos. Por aqueles que vieram agora, Senhor, para essa fase, por aqueles que estão saindo, por aqueles que estão vivendo. Deus, obrigada porque todos eles são especiais. Obrigada porque todos eles, Senhor, são Teus filhos, e eu sei que o Senhor tem tido um olhar muito especial, de muito amor e carinho para com cada um deles. Obrigada, Senhor, por poder participar das suas vidas, por estar com eles nessa fase. Obrigada, Senhor, por tudo. E eu já Te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando de cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.